Vamos lá, pessoal, iniciando esse vídeo para atualizar para vocês aí esse cenário do Bitcoin, do Ethereum, né? Se der tempo também, o vídeo não ficar muito longo, vou falar sobre altcoins. Tem aí mais ou menos 1 ou 2 semanas, né, que eu não gravo vídeo, tô um pouco ausente, né? Mas é porque tava trocando o escritório, né, de lugar. Então, deu um pouquinho de trabalho, mas graças a Deus, tudo certo já, tudo normal. Vamos voltar à rotina aí com mais intensidade, tá? Tanto nos vídeos quanto na comunidade, né? Em ambas, tanto no VIP quanto no gratuito, né? Vamos aí começar a negociar mais setups de intraday, scalp, né? Swing, aproveitar essas oportunidades que o mercado tá dando aí. Graças a Deus a gente conseguiu aí finalizar, né, o escritório, e vamos para cima, vamos com tudo, tá? Hoje vou estar falando para você sobre Bitcoin, Ethereum, tá focando, né, nas duas principais, tá? Se tiver qualquer barulho de fundo, vocês me desculpem, né? Tá com muita obra aqui perto, mas é isso aí, pessoal, vamos para cima, né? Iniciando, é, no Bitcoin, nós tivemos uma movimentação bem interessante nos últimos dias, tá? O Bitcoin ele conseguiu, né, varrer a liquidez do gráfico diário, né? Eu até deixei essa liquidez aqui com XX, são ambas, né? Tanto este fundo quanto este fundo foram varridos, tá? Tinha bastante liquidez abaixo dessa região. Então, depois que o preço ele varreu essa liquidez, o mercado ele já veio, já virou o caráter, né? Já mudou o caráter, fez uma mudança de caráter aqui, fez uma mudança de caráter aqui no gráfico diário, tá? Então a gente tem que saber discernir, né? Essa mudança de caráter, né? Entre os time frames. Vai ter mudança de caráter no 4 horas, no diário, no semanal. E a gente negocia, né, dentro do range do time frame, entendeu? Então vamos lá. O que que nós temos agora, tá? A observar. Tem uma liquidez muito importante no Bitcoin, tá? E é bem provável que você não vai ver quase ninguém falando sobre ela, que é essa liquidez aqui, tá? A gente tem um topo duplo aqui e ele é muito importante. Por quê? Porque o mapa de calor, ele confirma pra gente que essa liquidez ela é uma liquidez muito importante. Deixa aqui, ó, tá na região de 111 mil, tá? Essa liquidez vem acumulando aqui há muito tempo. Se a gente pega do mapa de calor e joga para o gráfico, né? Porque tem que ter um contexto, ambas, tanto o mapa de calor quanto o gráfico aqui do TradeView, eles têm que estar alinhados, né? Então, tipo assim, olha, existe a liquidez no mapa de calor, tem que ter um motivo aqui porque aquela liquidez está ali. E o motivo daquela liquidez estar ali é exatamente, tá? Esse topo duplo. E acima desse topo duplo a gente tem a TH. O que que pode acontecer aqui, tá? O Bitcoin, ele bem provável vai querer atacar essa liquidez para liquidar esse pessoal. Depois que liquidar esse pessoal, como está muito próximo da TH, pode ser que haja, desculpa, uma violação da TH, tá? Mas o natural seria o Bitcoin liquidar esse pessoal, fazer uma liquidação aqui acima, né, dessa liquidez, voltar para preencher, né, essa ineficiência. Por que essa ineficiência e não essa ineficiência? Tem muita coisa que o pessoal está ensinando na internet e está confundindo a cabeça de quem está começando, né? Para a gente negociar um order block, um FVG, um BPR, qualquer que seja o POI, nós precisamos que a estrutura seja válida. E o que que me invalida essa estrutura? É o fato do preço ter vindo varrer uma liquidez que realmente é liquidez, tá? É um fundo de liquidez. Existe uma diferença entre fundo de liquidez e fundo que não é liquidez, tá? Então este fundo ele era liquidez, o preço veio, varreu esse fundo e quebrou a estrutura. A partir do momento que o mercado ele varreu esse fundo, quebrou a estrutura, nós temos uma estrutura válida para estar negociando, ou seja, aqui a gente tem uma possibilidade de pegar um long. E onde nós vamos pegar o long? Nós vamos pegar o long nesta ineficiência.
nessa ineficiência. Por quê? Porque você vai traçar sua Fibonacci, você vai fazer uma confluência, né? Então vai estar dando dentro da zona de OT. Tem muita coisa que a gente leva em consideração, tá? Você vai identificar onde que está a liquidez interna que está sendo gerada. Então a análise institucional profissional, ela é bem diferente da análise institucional que é ensinada por aí. Então é por isso que as pessoas elas começam a estudar análise institucional e mesmo assim o resultado delas não mudam, porque tem muita gente na internet que está vendendo porcaria, infelizmente. Mas vamos lá, voltando ao raciocínio. O preço ele pode varrer essa liquidez e voltar para fazer esse repique aqui, esse pullback, para aí sim a gente formar uma nova TH, tá? Pode acontecer também do preço varrer essa liquidez não ser suficiente, o preço vir varrer acima da TH. Aí já mudaria totalmente a estrutura de mercado, né? E a gente tomaria uma decisão após essa nova formação de estrutura, tá? Mas até aqui, o que nós temos é isso, o preço pode atacar essa liquidez, a gente tem que fazer o quê? Esperar. O preço atacou a liquidez, fez um alinhamento aqui, a gente pode procurar por um short para estar pegando, né, até essa região desse poi aqui. Se o mercado ele vier a partir daqui, né, e já vier cá mitigar essa região, a gente poderia pegar um long também, tá? Você pega um long com um pouco mais de cuidado, né? Dependendo de como vier aí essa movimentação, né? Se for em formato de V, o shape, né? A movimentação, aí temos que ter um pouco mais de cuidado, mas acredito que vai ser uma posição bem interessante, tá? Se esse POI ele não funcionar, o preço ele vai vir varrer essa liquidez interna que foi deixada, tá? O preço não chegou a varrer essa liquidez interna, só varreu a primeira. O preço vem varrer ela e mitiga, né? O order block aqui na região de 102.000 já é bem mais extremo, né? Então eu fico observando primeiro essa região, né? E essa liquidez aqui desse topo duplo, tá? Para o Bitcoin. O Ethereum, a gente tem aí no Ethereum um setup um pouco diferente, tá? Os dois estão movimentando de forma diferente. Eu até compartilhei, né, na comunidade uma oportunidade, uma possibilidade de estar pegando um short nessa região, e até o momento está funcionando. Só que como o Bitcoin ele tem essa liquidez aqui, e ele pode atacar essa liquidez a qualquer momento, o Ethereum ele pode acompanhar o Bitcoin e fazer uma movimentação um pouco mais acima, tá? Mas até o momento aqui, o Ethereum é o seguinte, ele está, né, dentro deste order block do 4 horas e da zona de OT do diário. O diário a gente pegou o range a partir daqui e finalizou aqui, tá? Lembrando que nós acertamos, né? Nós cravamos a mínima do Ethereum, então ainda estamos surfando uma posição comprada aqui, tá? Um swing trade, nós pegamos na região de 125, 2.125, bem nesse círculo que eu coloquei aqui. Tá? O mercado varreu a liquidez interna, né? O IRL, mitigou o nosso POI e fez a movimentação de alta. Nessa movimentação de alta, o Ethereum fez um choque, tá? Mas na verdade é um BC. Nós ainda não quebramos um topo forte, né? Esse topo ele pode ser considerado como um topo forte, mas essa liquidez que foi varrida ela é muito pequena, sabe? Mas a gente pode até levar em consideração, tá? Mas o Ethereum ele tá bem complexo, por quê? Porque o mercado ele veio varrer liquidez interna, ele varreu a liquidez muito pouquinho aqui, tá? O pavio passou bem pouquinho, então pode haver muita liquidez aqui ainda. Então, o interessante do Ethereum seria essa possibilidade de short. Se o mercado não respeitar essa região, ele pode vir, né, nesse bloco de cima. É um bloco mais extremo, está na região de 2.760, 2.880, tá? Se o Bitcoin renovar a TH, é bem provável que o Ethereum também, que o Ethereum venha nessa região desse bloco, tá? Não vou falar que é provável que ele rompa a TH, porque vai depender muito da dominância. Mas se o Bitcoin renovar a TH, o Ethereum vai buscar o bloco extremo, tá? Mas até o momento tá bem interessante aqui essa região. O Ethereum fazendo essa movimentação de baixa, nós temos aqui duas possibilidades, né? Você poderia negociar aqui junto com aquela região do Bitcoin ou você negociaria o bloco de baixo, tá? No Ethereum eu vou optar pelo bloco de baixo, tá? 2.320 mais ou menos. Por quê?
Porque a liquidez que foi varrida foi muito pequena, então existe liquidez ainda, né, abaixo desses fundos, tá? Fundos iguais. Então o Ethereum pode vir varrer essa liquidez, né, enganar o varejo que está comprando de forma antecipada e depois fazer a movimentação de alta agressiva, tá? Para Ethereum que temos é isso. Eu tava olhando um altcoin hoje cedo, que é a XRP, né? XRP tem um pó interessante nessa região de 2000, ó, de 2,40, de 2,40 a 2,47, né? E tem muita liquidez interna aqui sendo acumulada, né? Muita liquidez interna sendo acumulada aqui. Então o preço ele pode fazer o seguinte, ele pode vir varrer essa liquidez, faz a mitigação do pó e faz a movimentação de baixa. É interessante esse POI, tá? Eu não fiz essa análise muito detalhada, não, mas é só um viés para vocês aí, tá? É uma oportunidade que a gente pode estar a gente pode estar observando. E é isso aí, pessoal. 10 minutos de vídeo já. Eu vou ficando por aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam para mim lá no suporte do Telegram, tá? Entra no canal gratuito, se tiver condições, entra no canal VIP para aproveitar as oportunidades com a gente. E compartilha esse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo aí em outros grupos que vocês têm liberdade para isso, com seus amigos. Vamos ajudar aí a crescer a comunidade, a ajudar mais pessoas, né? E é isso aí, vamos para cima. Tamo junto.